Muito bem, meus amigos, ligados aqui no canal do Gol. Agora o assunto é o Palmeiras e está comigo um grande amigo também, um cara que conhece muito do Palmeiras, Diego Iwata, que, nas redes sociais, no jornalismo, você conhece muito bem. Sempre faço o convite para vocês acompanharem aqui na descrição, sempre coloco lá o link para você ter todo o trabalho dos nossos companheiros aqui que estão conversando sobre os times, e agora o Iwata está com a gente. Muito obrigado, Diego, por aceitar esse bate-papo aqui com o Hugo. Sem qualquer demagogia, o prazer realmente é todo meu, cara. Prazer estar aqui, prazer estar falando com você. Cara, vamos lá falar desse Palmeiras então, que eu acho que assim, não tem muito mistério, né? Assim como eu fiz com o Corinthians, eu quero deixar aqui o bem registrado que esse papo está acontecendo antes da final do Campeonato Paulista, né? Que é o segundo jogo. O Palmeiras perdeu a primeira partida, vai fazer o segundo jogo na Arena Corinthians, e é claro que as coisas podem mudar. No Corinthians pode mudar drasticamente, não sei como que pode mudar no Palmeiras em caso de uma vitória ou em caso de uma derrota. Tem alguma projeção do que pode trazer de diferença? Renato, eu acho que o que acontece de diferente, o Palmeiras ganhando o campeonato, é que facilita, vamos dizer assim, no sentido de... Porque o Palmeiras, não só o Palmeiras, né, mas no Palmeiras o apoio da torcida tem sido muito decisivo desde essa fase vitoriosa, né? O começo dela foi sem torcida, e depois, lá para a partir do meio de 21, passou a ter a torcida, e o Abel cobra muito isso, né, de jogar junto. E a arquibancada do Palmeiras é uma arquibancada que ajuda muito e atrapalha muito também, né? Isso é uma coisa que é bem clássico do Palmeiras. A torcida, ela é muito impaciente e ela realmente atrapalha o time em vários momentos. Então o que vai acontecer é que essa parte crítica da torcida, essa parte mais amendoim da torcida, como convencionou se chamar no Palestra Itália, ali no Allianz Parque, ela vai dar uma amolecida, vai ficar um pouco mais tranquila. Isso vai facilitar o trabalho do Abel e o trabalho anímico como um todo, né, do time, né, porque ele não vale assim um absurdo em termos de objetivos do ano, nem de longe é o principal objetivo do Palmeiras. Mas é o campeonato que, se o time ganha, principalmente ganha do Corinthians, o time se enche de moral, né? O time cresce, né? E se perde, é umas 2 ou 3 semanas aí de desânimo, de desconfiança. O Palmeiras já vai estrear na Libertadores, já vai estrear no Brasileiro e vai estrear com a flechinha apontando para baixo, como a gente jogava ali no Winning Eleven nos anos 2000, né? A flechinha do Palmeiras vai estar apontando para baixo. Então, eu acho que a grande mudança é essa. Agora, quanto a continuidade do trabalho do Abel, continuidade da formação da equipe, acho que nada disso se altera muito, a não ser que aconteça uma catástrofe absurda, o Palmeiras perca com 3 frangos do Everton, aí pode ser que comece a se olhar para o Lomba, por exemplo, numa janela de tempo mais curta. Mas fora isso, acredito que não vai mudar sobremaneira assim o trabalho, não, Belato. Então, é isso que eu tinha em mente também. Eu acho que o Palmeiras ele está muito mais organizado e é muito menos problemático, né? Até porque tem uma Libertadores pela frente, então joga o começo do Campeonato Brasileiro já pensando também na estreia da Copa Libertadores, tem toda essa situação que envolve a equipe do Palmeiras. Como que chega esse time do Palmeiras? Acho que falei, não tem mistério, né? O jeito que o Abel costuma colocar o time para jogar não vai ser muito diferente do que a gente tem visto nesses últimos anos todos, né? Afinal, é o técnico mais longevo do futebol brasileiro, né? Existe uma ideia que isso na verdade não partiu de dentro do clube, tá? Mas isso é uma coisa que a gente, conversando com outras pessoas que acompanham o dia a dia do Palmeiras, que conhecem os reforços, em especial o Paulinho. O Paulinho é um jogador que foi uma grande aposta em termos financeiros, inclusive, do Palmeiras, né? E é um jogador que recebeu aí a camisa 10, é um jogador que deve, na cabeça do Abel, porque a gente está entendendo, entrar na esquerda atuando de onde está o Facundo Torres. Parece que é por ali que ele pode jogar. Só que ele rende muito mais como um segundo atacante, né? Não nessa formação, mas como um segundo atacante. Então, eu acredito que essa pode ser uma variação tática, dependendo do que o Paulinho mostrar nesse 4-3-3 clássico do Abel. Mas acho que, de resto, o que pode acontecer é o Maurício, que vinha muito bem até se lesionar, ganhar mais espaço, jogar mais, dividir mesmo esse protagonismo ali no meio campo com o Veiga, ou o Palmeiras adotar um esquema como jogou em algumas partidas desse Campeonato Paulista, agora sem um 9 de referência, com os jogadores se alternando ali, 4 homens de frente se alternando. E também vamos ver como é que vai ser a evolução do Vitor Roque, né? Ele fez uma boa estreia, ele fez um bom segundo jogo também
contra o Corinthians nessa primeira final. E eu acho que vai depender um pouco de como essas peças vão se assentar diante da nova situação. O Palmeiras tem muitas caras novas, tem muitos jogadores chegando. E eu entendo que a estrutura básica do time não vai se alterar muito. Mas pode acontecer mudanças pontuais de peças e adequação a algumas características. O Palmeiras já jogou com variações táticas, né, de 3-5-2, ou de 4-4-2, ou até de um 4-2-4 em alguns momentos. Isso pode acontecer ao longo da temporada. Mas, se for para falar assim, não, mas o que você acredita que vai acontecer? Eu acredito na manutenção do 4-3-3, com o Paulinho entrando na esquerda, formando um ataque ali com o Estevão enquanto ele tiver, depois o Facundo na direita, e o Vitor Roque ali no meio mesmo, com o Veiga ou o Maurício vindo de trás na armação. Tá, não, tem essa questão também, né, do Palmeiras, essas peças todas que tem agora com o ataque, essa colocação do Paulinho, só que também tem aquele ponto, né, o Palmeiras vai disputar a Copa Libertadores em simultâneo, joga a Copa do Brasil e está pensando no Super Mundial, porque tem esse detalhe também, né, a equipe do Palmeiras, os times vão jogar 12 rodadas para a disputa do Super Mundial. Tem ali uma janela de transferências também aberta, né, para isso daqui. Então pode chegar alguém, pode sair alguém. Não sei como que o Palmeiras está vislumbrando essa questão dessa janela, mas o ponto principal é que o Palmeiras tem esse campeonato paralisado no meio e sai do país para jogar, né? Então vai ter que olhar lá para frente, talvez poupar alguma coisa. Como é que você está vendo essa preparação do Palmeiras para o campeonato? Se tem alguma prioridade, né? Nós queremos chegar no Mundial na melhor das formas, então talvez tirar alguém, segurar um pouquinho aqui para garantir que esse cara chegue em condições melhores para disputar o Mundial. Olha, o Mundial, ele é realmente um evento, não vou dizer que ele é o campeonato mais importante, né? Ele é o evento esportivo mais importante do ano, né? Não é uma Copa do Mundo, é o primeiro campeonato do tipo, com 32 clubes, formato Copa do Mundo, país, 5, 6 sedes no mesmo país, é um negócio muito grandioso. Mas, enfim, acreditar que um time brasileiro vai chegar e vencer esse campeonato realmente é uma coisa muito fora da curva, né? Acho que não que os times brasileiros que estão indo, incluindo o Palmeiras, não tenham qualidade e possibilidade de acontecer, mas ganhar o Mundial como é hoje, que você tem que bater um europeu, já é muito difícil. Você tem que bater 3, 4 europeus no seu caminho, é realmente, se você apostar fichas nisso, é realmente, assim, a meu ver, seria um erro de planejamento, você apostar mais nisso do que no brasileiro, numa Libertadores, né? Claro que você tem que chegar lá com o melhor possível. É claro que a marca Palmeiras, né, o escudo do Palmeiras vai estar fazendo ali uma apresentação para o mundo, né? E um clube vive disso também, vive do orgulho da sua marca sendo mostrada, né? Então, assim, não vai ganhar o Mundial? Tudo bem, mas tem que chegar lá e fazer o melhor possível. E se o melhor possível for oitavas, é oitavas. Se for quartas, é quartas, enfim. Mas, diante disso, eu entendo que priorizar esse campeonato seria um erro do Palmeiras e acredito que esse também seja o pensamento na academia de futebol, né? A Copa Libertadores é a obsessão do Palmeiras sempre desde 92, quando o São Paulo ganhou, desde que a Parmalat chegou ao Palmeiras. Sempre foi a obsessão do Palmeiras, de lá para cá o Palmeiras conseguiu conquistar 3 vezes, 2 vezes com o Abel. É um campeonato que a torcida mais gosta, é o campeonato que a torcida mais faz pressão, tanto que, enfim, existe essa música, né, a Taça Libertadores Obsessão, que é cantada em todo e qualquer jogo, independentemente de ser da Libertadores ou não, porque é o campeonato que o palmeirense mais quer. Então, a prioridade do Palmeiras, mais uma vez, vai ser a Copa Libertadores. Caiu muito mal na academia de futebol o fracasso do ano passado, na eliminação direto nas oitavas, já em que pese ter sido para o clube que seria o campeão, não faz diferença. O fato é que foi ruim, inclusive financeiramente para o Palmeiras, foi péssimo. Então, eu entendo que o Mundial não vai ser prioridade, e o Palmeiras tem uma questão na formação do time, que é o Estevão, porque o Estevão ele sai logo depois do Super Mundial. Então, o Palmeiras vive o dilema que viveu com o Endrick, né, no ano passado. Você prepara o time já sem o Endrick, pensando na saída do Estevão, porque ele não vai seguir depois, ou você faz o melhor time possível agora, já que o Estevão tá. Então, esse foi um problema do Palmeiras no ano passado. O Palmeiras demorou para se ajustar porque tinha essa questão. Mas vamos usar o Endrick até quando for possível. Tá, mas e depois que for possível? Como é que a gente faz? Então, essa é uma coisa a ser levada muito em consideração, e até por isso que o esquema do Palmeiras não deve mudar muito.
não deve ter muita invencionice, muita tentativa de novidade, porque basicamente o Facundo deve ir para o lado direito, que é o lado em que ele sempre jogou na MLS. O Paulinho entraria na esquerda, que é o lado dele também, né? Embora ele caia mais até centralizando, mas ele também é o lado esquerdo. E o Vitor Roque siga ali como 9 mesmo. Essa formação de ataque deve ser mantida. Agora, na defesa, eu acredito que possa haver algumas mudanças por questão de imposição de qualidade, né? O Mikael chegou muito bem. Ele não foi muito bem no jogo contra o Corinthians, inclusive ele e o Richard Rios falham bastante no gol do Yuri Alberto ali, né? Mas o jogador que chegou mostrando qualidade. E uma mudança que eu também acredito que possa vir a acontecer é com a chegada do Lucas Evangelista. Ele é um jogador muito mais armador, é um jogador mais cerebral, é um jogador mais organizador que o Richard Rios, né? Que é um jogador. O Rios é um jogador mais vertical, né? De pegar a bola e partir, de pegar a bola e tentar pifar alguém ali, mas não é um jogador de pensar jogo. Já o Evangelista é um jogador de pensar jogo. Então, pro jogo do Abel, de repente, o Evangelista possa beliscar uma vaga, até porque a expectativa é que o Rios não termine o ano no Palmeiras, né? Ele tem mercado na Europa, ele tem mercado inclusive em Premier League, em La Liga, há clubes interessados nele, ele tem um valor de mercado alto, e o Palmeiras tem um substituto já em casa, que é o Lucas Evangelista, que acabou de ser apresentado. Então, não acredito ser improvável que o Lucas Evangelista possa beliscar uma vaga nesse time titular, bem como o Mikael. O Gustavo Gomes está lesionado, não se sabe ainda quanto tempo ele fica fora, nem como ele vai voltar. Então, diante disso, pode ser que o Mikael siga no time também, Belato. Aí vai ganhando aquele espaço, né? Aí vai mostrando os serviços também, e aí vai tendo mais oportunidade. Até é uma coisa, uma situação curiosa, né? Porque o Abel já vem de algum tempo, ele é um trabalho mais longevo, e já há alguns anos comenta-se muito da possibilidade dele ir embora no final da temporada. Esse ano ele já falou até abertamente que é o último ano dele na equipe do Palmeiras. Até que ponto o time pensa nisso e até que ponto isso pode influenciar numa tentativa mais séria do Palmeiras mesmo de garantir um título de qualquer forma? É claro que sonha com a Copa Libertadores, mas em outras situações, em outros anos, o Palmeiras não abriu mão de disputar o Campeonato Brasileiro e acabou sendo recompensado. Aquela vez que o Botafogo mesmo tinha aquela grande vantagem, todo mundo achava que o campeonato já tinha ido embora, o Palmeiras seguiu na luta e conseguiu ganhar o título brasileiro. Isso aqui vai ficar na cabeça do jogador também, pensando que tem que levar o brasileiro a sério do começo ao fim, né? Isso o Palmeiras não abre mão dos campeonatos até que as coisas tenham se desenhado de maneira irreversível. Por exemplo, o Palmeiras foi tocando o Brasileiro e a Libertadores, poupando nos dois campeonatos, né, e não nas fases eliminatórias, mas na fase de grupos, o Palmeiras poupou bastante o time uma vez que estava classificado, né, e depois na Libertadores foi apostando, colocando os principais jogadores na segunda fase. O Palmeiras jogou os dois jogos dentro do possível completo. O Palmeiras tem elenco para ir administrando. Ano passado houve problemas complicados, por exemplo, o Estevão ele ficou fora de jogos muito importantes por lesão, até pela idade ele acabou ficando fora de jogos importantes. O Piquerez ficou fora de jogos importantes também, e o Piquerez faz uma enorme diferença para a parte ofensiva do Palmeiras, mais do que na defensiva. O Palmeiras perdeu essa armação pelo lado do campo, o Caio Paulista e o Vanderlan não conseguiram suprir essa hipótese, até por isso um lateral esquerdo é pensado, né? É um jogador que está nos planos da diretoria para ser reforço do Palmeiras. O Palmeiras pensa em trazer um outro lateral esquerdo. O Vanderlan segue na equipe, o Caio Paulista já foi até para o Atlético Mineiro. O Palmeiras tem 2 jogadores na função, então por isso que é quase certo que o Palmeiras tenha mais um lateral esquerdo contratado assim que for possível, talvez na janela do Mundial, enfim, vindo do estadual, né? Não sei ainda como é que isso vai ser pensado, mas o Palmeiras tem isso em mente. Agora, priorizar o campeonato, o Palmeiras não deve fazer essa priorização. O Palmeiras deve tentar administrar enquanto for possível. Vão poupar um pouquinho aqui, vão poupar um pouquinho ali, tira um, tira outro. Nesse jogo o Veiga não joga, ou esse jogo o Veiga entra com 25, que o Palmeiras faz muito isso também, né? De começar. O Abel nunca abre mão de fazer as 5 substituições, é raríssimo ele fazer. Ele com 15, 20 no segundo tempo começa a tirar, principalmente jogadores que correm muito, então os extremos, né, os 2 pontas e os laterais, é normal ele tirar, principalmente os 2 pontos e os 2 laterais ele tira, e costuma tirar o Veiga também para dar um descanso para ele, se o jogo permite isso, e o Palmeiras esse ano tem um elenco mais homogêneo nesse sentido, dá para fazer isso, né? O Palmeiras tem
tem ali mais peças que consigam ser intercambiáveis sem que o Palmeiras perca a qualidade de jogo. Eu acho que o segredo do Palmeiras vai estar aí. Imaginar o Palmeiras priorizando um campeonato até que a funilha, não vejo. Isso nunca aconteceu. O Palmeiras sempre trabalhou com um elenco curto e mesmo assim com a corda no pescoço no sentido de não, vamos fazer o máximo que dá. A hora que um dos campeonatos foi pro buraco, mas enfim, é curioso que aquele brasileiro de 23, o último que o Palmeiras ganhou, tinha ido pro buraco, né? Uhum. O Botafogo tinha aberto 12 pontos de vantagem, né? É que o Palmeiras não fez nada mais do que seguir na sua toada. O Palmeiras não saiu do seu rumo, o Botafogo que descarrilhou. Aí o Palmeiras, seguiu o rumo, campeão. Isso o Palmeiras deve seguir sempre fazendo. O Palmeiras não sai do seu rumo. O que os outros vão fazer aí é problema dos outros. É assim que o Palmeiras costuma ver. Então, e aí é aquela coisa, quando a gente conversa com todo mundo, todos os times aqui, né, conversando com os vários jornalistas, influenciadores, todo mundo fala assim, bom, Palmeiras vai estar nessa disputa, o Flamengo são os times mais assim, estruturados para brigar pelo título, e não tem como discutir, o Palmeiras, o pensamento do torcedor do Palmeiras é chegar para colocar mais um título brasileiro na conta, né? Como você disse, se tiver uma chance maior, se estiver com a Libertadores nas mãos, aí tudo bem, não vai ter problema se perder. Mas o brasileiro, claro, o torcedor entra para competir, para ganhar o título, né? Acho que qualquer coisa além disso acaba sendo um pouquinho decepcionante se não vier uma outra taça, né? Sim, o Palmeiras, o Abel coloca bem isso e é a mais pura verdade, né? Pra gente que acompanha o futebol profissionalmente, inclusive há tanto tempo, a gente viveu a fase do Palmeiras que entrava em campeonato para brigar pelo 10º lugar, quando não brigava para não cair. Foram anos o Palmeiras fazendo isso, né? E de 20 para cá, na verdade demais, né? De 16 para cá, o Palmeiras entra no Brasileiro com obrigação de ser campeão. É um dos 10 times que entra com obrigação de ser campeão. Se não for campeão, é um fracasso. E essa é aquela discussão que a gente tem sempre, que o Abel fala, como é que pode ser um fracasso se tem 10 times e só um vai ganhar? Mas, cara, o palmeirense, ele é chato quando o time é ruim. Quando o time é bom, ele vai ser chato ao quadrado. Essa é a natureza da torcida do Palmeiras. Ela é chata, ela é exigente, ela reclama, ela é insatisfeita. E quando o sarrafo sobe, a sarrafo da torcida sobe também. Então, esse é o Palmeiras. O profissional, jogador, ou treinador, ou dirigente que chega no Palmeiras com a cabeça de que não é assim que funciona, não vai dar certo. Tanto que o Abel tem tanta rusga com a torcida por causa disso, porque ele muitas vezes tenta subverter a lógica da torcida do Palmeiras. Mas poxa, antes de eu chegar, o Palmeiras, problema seu, meu irmão. Você tem que ir no campeonato, você vai ter que ganhar. Não importa se o Palmeiras caiu 2 vezes, se não ganhava Libertadores antes de você chegar, não interessa. Agora tem que ganhar, acabou, não tem conversa. E essa pressão continua. A pressão ali é assim como o Corinthians, assim como o Flamengo, assim como o São Paulo menos, mas os clubes maiores, assim, essa pressão é intensa, e o Palmeiras, pelo investimento que tem, pelo time que monta, pelo que paga de salário pro Abel, que para mim, honestamente, como analista, eu acho mais do que válido, porque esse cara fez uma revolução dentro do clube, né? E não só no time, mas no clube, o funcionamento do clube como um todo, passa muito por ele também, né? Então, de fato, diante disso tudo, o palmeirense cobra demais e vai cobrar. O Palmeiras entra na Libertadores com obrigação de brigar pelo título, e no Brasileiro com obrigação de brigar pelo título, e na Copa do Brasil com obrigação de brigar pelo título, e no Paulista também. O Mundial, não. O Mundial, o Palmeiras entra sem essa obrigação, até porque seria ilógico essa obrigação. Mas se você entrevistar 10 palmeirenses, assim, em on, 9 vão dizer que não, imagina, não tem como ganhar. Um louco vai dizer em on que tem que ganhar. Agora em off, todos acreditam que o Palmeiras chega lá com chance. Porque essa é a natureza do Palmeiras. O palmeirense, ele acredita sempre, e não é que ele acredita na esperança, ele acredita chato. Vai dar, e se não der, deu errado. E essa é a cabeça do palmeirense sempre. E Bota, quero te agradecer demais por participar aqui com a gente e desejar boa sorte para o Palmeiras, para o torcedor do Palmeiras, e um bom trabalho para você na continuidade. A gente vai colocar sempre aqui embaixo também, né, na descrição, todos os links para você acompanhar o trabalho do Diego para falar de Palmeiras. Valeu, aquele abraço, viu, Bota? Obrigado. Estaremos no Mundial também, falamos bastante no Mundial. Aqui nas minhas redes vou trazer essas informações para você. E logo, logo, para você que é palmeirense, que acompanha aí, eu vou estar também com um canal, já estou estruturando ele. Então, não vai estar aqui embaixo agora, mas, enfim, logo, logo vocês vão saber pelas redes sociais. É isso, pessoal. Aquele abraço.